Olá, irmãos, graça e paz mais uma vez. Nós estamos aqui para o nosso devocional, a segunda parte do como encontrar prazer na leitura da Bíblia. Eu parti do Salmo 1, do verso 2, e depois eu vou ler em João capítulo 17, verso 8. Salmo 1 diz assim: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Em João capítulo 17, 8, Jesus está orando e ele diz ao Pai as seguintes palavras: porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está orando e ele diz ao Pai que deu aos seus discípulos a sua palavra. Uma oração humilde e suplicante que Jesus está fazendo agora e que nos estimula a ter a mesma postura em relação à palavra de Deus. Se nós não inclinarmos o nosso coração a essa posição de humildade e de reconhecer que nós precisamos da Bíblia, que ela tem que falar a nós e não nós falarmos a ela com as nossas ideias ou pressupostos, nós vamos percorrer o caminho de encontrar o prazer na leitura da palavra de Deus. Jesus, ao fazer esta oração, ele está mostrando como tudo o que ele disse por palavras são vindas de Deus e não devem ser banalizadas. Infelizmente, em alguns circuitos, a palavra de Deus é banalizada, ela não é levada a sério e isso causa um grande desestímulo nas pessoas de encontrarem prazer na leitura das Escrituras. As Escrituras não devem ser lidas, em primeiro lugar, para matar a nossa curiosidade. É bem verdade que nós, muitas vezes, queremos conhecer e saber de muitos pontos difíceis que a Bíblia diz, o que ela fala em alguns momentos, como o apóstolo Pedro reconheceu que as palavras do apóstolo Paulo eram difíceis de entender e que pessoas torciam aquilo que Paulo queria dizer. Mas ela não deve ser lida para matar a nossa curiosidade, ela deve ser lida para alimentar a nossa alma. No mundo que nós vivemos hoje, nós encontramos pessoas muito preocupadas com uma dieta saudável, com uma refeição equilibrada para manter a saúde, para cuidar do corpo. Aliás, cuidar do corpo está impregnado na nossa cultura, onde as pessoas têm um cuidado excessivo com o corpo, onde são levadas a cometerem outros pecados sexuais, inclusive, e aí segue uma lista muito grande de pecados em relação a isso. Mas nós devemos também fazer o quê? Ter uma dieta balanceada em relação à palavra. Todos os dias, ler uma porção das Escrituras, até que nós criemos o hábito e então encontramos o prazer em ler a palavra de Deus. Em relação a isso, parece que nós estamos desnutridos demais e o vigor e a saúde espiritual está caindo cada vez mais. Se nós nos alimentarmos da palavra, nosso cristianismo vai ser um cristianismo sempre revigorado, nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Sendo assim, nós precisamos incluir a palavra de Deus como nosso alimento diário. Jesus disse em João capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Se ele é o pão da vida, ele é alimento, ele se coloca como aquele que é alimento. Os discípulos estavam perguntando, Moisés nos deu o pão no deserto. Ou seja, Moisés deu aquilo que, quando o povo saiu e eles estavam com fome, eles precisavam se alimentar. E Jesus disse um pouco antes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão da vida. Então nós podemos nos apropriar de Cristo como nosso alimento diário, que nos é revelado na sua palavra. Nós podemos nos saciar do pão que desce do céu, que é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. Jesus disse para seus discípulos em João, no capítulo 6, verso 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. São essas palavras que produzem vida, são palavras que vêm de Deus para alimentar a nossa alma. Nessa época de pandemia, as pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, tentando se limpar, usando álcool em gel, lavando as mãos. E isso é necessário, deve ser feito. Mas nós já somos limpos pela palavra de Deus. Em João 15, Jesus diz aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se a sua palavra está em nós,
é uma garantia do próprio Senhor Jesus que nós podemos orar e o Pai ouvirá as nossas orações, porque estaremos orando de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Se Cristo é a videira e nós somos as varas, nós nos alimentamos daquilo que vem dele, daquilo que procede dele, nós nos alimentamos da sua palavra. Então, este é um dos caminhos pelos quais nós podemos encontrar prazer na leitura da palavra de Deus. Entender que a palavra que se fez carne, Cristo Jesus, é poderosa e pode enxertar a nossa alma. O apóstolo Pedro disse, Tiago também disse, que se ouvirmos a palavra, esta palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Esta palavra deve mexer com os nossos valores, mexer com a nossa vida, com a nossa maneira de ver o mundo. E se nós orarmos, assim como Cristo orou, Pai, eu lhes dei a Tua palavra, eu lhes manifestei a Sua palavra, se nós orarmos de acordo com isso, Senhor, Tu nos deste a Sua palavra, abre os nossos olhos, com toda certeza nós encontraremos prazer na leitura da palavra de Deus e isso não será algo estranho para nós. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.